Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas e fez a mesma pergunta retórica: será que estamos sozinhos? Durante séculos, essa foi uma questão para filósofos, poetas e teólogos. Mas o século XXI trouxe uma mudança de paradigma sem precedentes. A pergunta deixou de ser metafísica para se tornar química. Hoje, não buscamos mais apenas por sinais de rádio ou megaestruturas alienígenas, buscamos por moléculas. Buscamos pelo rastro invisível que a vida deixa na luz que atravessa o vazio. No centro dessa revolução está o telescópio espacial James Webb, uma sentinela de 10 bilhões de dólares posicionada a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Recentemente, seus espelhos banhados a ouro foram apontados para um ponto minúsculo na constelação de Leão, focando em um mundo que desafia todas as nossas categorias planetárias. O que ele encontrou não foi uma Terra 2.0, mas algo muito mais exótico e, talvez, muito mais promissor. Pela primeira vez, detectamos os componentes químicos de um oceano global e os possíveis sinais de um gás que, em nosso planeta, é produzido exclusivamente por seres vivos. Estamos no limiar de descobrir que o jardim zoológico galáctico é muito mais estranho do que previmos, e que o próximo capítulo da biologia pode não ser escrito na Terra, mas nas nuvens de hidrogênio de um mundo a 120 anos-luz de distância. A astronomia sempre foi limitada pela nossa biologia. Nossos olhos evoluíram para ver a luz visível, uma fração minúscula do espectro eletromagnético. Durante décadas, o telescópio Hubble nos deu visões magníficas do cosmos, mas ele era, em grande parte, um prisioneiro da luz que podemos ver. O James Webb mudou as regras do jogo ao operar no espectro do infravermelho. Por que isso é vital para a busca por vida? Porque as moléculas que compõem uma atmosfera, água, metano, dióxido de carbono, deixam suas assinaturas mais nítidas exatamente no infravermelho. Imagine que cada gás no universo possui uma impressão digital única. Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um planeta, esses gases sequestram cores específicas da luz. O Webb funciona como um prisma hiper sofisticado, capaz de decompor essa luz e identificar exatamente quem estava lá para interceptá-la. Seu alvo principal nesta investigação foi o exoplaneta K2-18b. Orbitando uma estrela anã vermelha fria, este planeta não é uma rocha sólida como a Terra, nem um gigante gasoso como Júpiter. Ele pertence a uma classe de mundos que o nosso sistema solar, por algum motivo misterioso, decidiu não criar, os subnetunos. A importância de K2-18b reside no fato de ele estar localizado na zona habitável de sua estrela, a região onde as temperaturas permitem, teoricamente, a existência de água líquida na superfície. No entanto, ser habitável é apenas o primeiro passo. Vênus e Marte também estão, tecnicamente, nas bordas da zona habitável do nosso Sol, mas são desertos infernais ou gélidos. O que torna o Webb especial é sua capacidade de ir além da posição orbital e analisar as vísceras químicas do planeta. Ao olhar para K2-18b, o Webb não viu apenas uma sombra passando na frente de uma estrela, ele sentiu o cheiro de um mundo que pode estar fervilhando de atividade química orgânica. Durante muito tempo, a busca por vida extraterrestre foi terracêntrica. Procurávamos por planetas rochosos, com atmosferas de nitrogênio e oxigênio, orbitando estrelas parecidas com o Sol. Mas o cosmos é criativo. A descoberta de K2-18b solidificou uma nova e fascinante categoria de planetas, os mundos oceânicos. O termo, uma junção de hidrogênio e oceano, descreve planetas que podem ser até 10 vezes mais massivos que a Terra, possuindo atmosferas densas e ricas em hidrogênio e oceanos de água líquida que cobrem toda a sua superfície. K2-18b é o protótipo desse conceito. Com uma massa 8,6 vezes maior que a da Terra, ele possui uma gravidade esmagadora que retém uma espessa camada de gás. Em um planeta como Netuno, essa pressão é tão grande que a água existe em estados exóticos, como gelo quente ou fluidos supercríticos. Mas K2-18b parece estar em um equilíbrio delicado. A análise do Webb revelou uma abundância de metano e dióxido de carbono, acompanhada de uma ausência quase total de amônia. Para os astrobiólogos, esse silêncio da amônia é um grito. Em um mundo rico em hidrogênio, a amônia deveria ser abundante, a menos que existisse um oceano líquido para absorvê-la e dissolvê-la. Essa geologia hipotética transforma completamente nossa compreensão sobre onde a vida pode surgir. Mundos oceânicos podem ter zonas habitáveis muito mais amplas do que planetas rochosos. Como o hidrogênio é um gás de efeito estufa extremamente eficiente,
Esses planetas poderiam manter oceanos líquidos mesmo estando muito longe de suas estrelas. No entanto, K2-18b nos apresenta um desafio. Sob sua crosta oceânica, a pressão pode ser tão intensa que a água se transforma em uma camada de gelo sétimo, uma estrutura cristalina que não existe naturalmente na Terra. Seria possível que a vida surgisse em um oceano que não toca o manto rochoso, mas sim uma barreira de gelo exótico? Esta é a fronteira da astrobiologia que o Webb nos forçou a cruzar. Não estamos mais procurando apenas por uma cópia do nosso lar, mas por formas de existência que prosperam sob céus de hidrogênio e mares sem fim. Para compreendermos como James Webb consegue enxergar a composição química de um mundo a mais de 1,1 quatrilhão de quilômetros de distância, precisamos entender que ele não olha para o planeta da forma como olhamos para uma fotografia. K2-18b é pequeno demais e está perto demais de sua estrela para ser isolado visualmente pelos nossos telescópios atuais. Ele é, para todos os efeitos, um ponto invisível ofuscado pelo brilho de sua estrela-mãe. Então, como sabemos o que há em suas nuvens? A resposta reside em uma técnica magistral chamada espectroscopia de trânsito. Imagine que você está observando um holofote gigante a quilômetros de distância. Se um mosquito passar na frente desse holofote, você não conseguirá ver o mosquito, mas verá uma queda quase imperceptível na intensidade da luz. Agora, imagine que esse mosquito está carregando uma pequena bolha de sabão. Quando a luz do holofote atravessa as bordas transparentes da bolha, a cor da luz muda sutilmente porque o sabão e o ar dentro dela filtram certas frequências. É exatamente isso que o Webb faz. Quando o K2-18b transita, ou seja, passa entre nós e a sua estrela anã vermelha, uma fração minúscula da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar aos sensores do telescópio. Nesse breve momento, os gases na atmosfera do planeta agem como filtros. O metano absorve comprimentos de onda específicos no infravermelho, o dióxido de carbono absorve outros. O Webb decompõe essa luz em um espectro, como um arco-íris de alta precisão, revelando vales onde a luz está faltando. Esses vales são as impressões digitais químicas dos elementos. No caso de K2-18b, o Webb detectou assinaturas claríssimas de carbono, mas o que mais intrigou os cientistas foi o que ele não encontrou: a amônia. Em um planeta com tanto hidrogênio, a química básica dita que a amônia deveria ser onipresente. Sua ausência é uma evidência circunstancial poderosa de que existe um oceano de água líquida abaixo da atmosfera, que limpa a amônia do céu ao dissolvê-la. Esta técnica transforma a luz estelar em um código de barras da vida, permitindo que o Webb realize uma autópsia química em um mundo que jamais visitaremos fisicamente. Se a detecção de carbono e metano colocou o K2-18b no mapa, foi a possível detecção de uma molécula muito mais obscura que fez o coração dos astrobiólogos disparar: o dimetilsulfeto, ou demais. Na Terra, se você for à praia e sentir aquele cheiro característico de maresia, você está sentindo demais. Esta molécula não é produzida por vulcões, por relâmpagos ou por processos minerais simples. Em nosso planeta, a única fonte significativa de demais é a vida, especificamente, o fitoplâncton marinho em nossos oceanos. A detecção de demais em K2-18b, embora ainda precise de confirmação definitiva e mais rodadas de observação, é o que chamamos de uma bioassinatura robusta. Diferente do metano, que pode ser gerado por fontes geológicas, como fontes hidrotermais, o demais é muito mais difícil de explicar através de processos abióticos. Se o sinal de demais for real, estaríamos diante da primeira evidência química de metabolismo em outro planeta. Imagine a magnitude disso: uma criatura microscópica, vivendo em um oceano alienígena sob uma atmosfera de hidrogênio, emitindo um gás que viaja 120 anos pelo vácuo para ser captado por um espelho de ouro no ponto de Lagrange L2. No entanto, a ciência exige cautela. O sinal detectado pelo Webb para o demais é fraco e está no limite da sensibilidade dos instrumentos NIRSPEC e MIRI. Os pesquisadores da NASA e da Universidade de Cambridge, liderados pelo astrônomo Nikul Madhusudan, foram rápidos em avisar que indícios não são provas. A atmosfera de um mundo oceânico é um laboratório químico que ainda não compreendemos totalmente. Poderia haver um processo geológico desconhecido em planetas de alta pressão que produz demais sem a necessidade de biologia? Talvez. Mas o simples fato de estarmos discutindo a presença de um subproduto orgânico marinho em um planeta fora do nosso sistema solar é um marco. K2-18b deixou de ser uma curiosidade astronômica para se tornar o principal candidato à maior descoberta da história da humanidade.
Estamos olhando para um oceano que pode não ser apenas água, mas um caldo biológico em plena atividade. A busca por vida em K218b nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: de onde vieram os tijolos fundamentais dessa biologia? O James Webb não se limitou a observar nossa vizinhança galáctica, ele mergulhou no abismo temporal, capturando a luz de uma galáxia que existiu quando o universo tinha apenas cifrão 10^% cifrão de sua idade atual. A uma distância de 12,3 bilhões de anos-luz, o Webb detectou algo que abalou os modelos cosmológicos: a presença de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PAHs. Para entender a importância disso, imagine que as galáxias são grandes fornos químicos. Na Terra, essas moléculas orgânicas complexas são encontradas no petróleo, no carvão e até na fumaça de incêndios florestais. Elas são, essencialmente, a fuligem das estrelas. Ver essas moléculas tão cedo na história do cosmos prova que o universo não esperou bilhões de anos para cozinhar os ingredientes da vida. Pouco tempo após o Big Bang, as primeiras estrelas já estavam nascendo, morrendo e enriquecendo o espaço com o carbono necessário para criar mundos como K218b. Essa descoberta cria um fio condutor que liga o início de tudo ao que estamos vendo em exoplanetas distantes. Ela sugere que a receita para a vida não é uma anomalia rara, mas um processo padrão do universo. Se as moléculas orgânicas complexas já estavam lá, flutuando no vácuo primordial há 12 bilhões de anos, então as sementes da biologia foram plantadas em todos os cantos do tecido espaço-temporal. K218b não é um acidente isolado, é o resultado natural de uma química que começou quase simultaneamente à própria luz. À medida que os dados de K218b continuam a ser processados, somos forçados a confrontar uma nova realidade. Se este mundo oceânico confirmar a presença de vida, teremos que aceitar que a Terra não é o único modelo de sucesso biológico. K218b é um lugar de extremos, um núcleo de gelo sob alta pressão, oceanos de centenas de quilômetros de profundidade e uma atmosfera esmagadora de hidrogênio. Se a vida pode florescer ali, ela pode florescer em quase qualquer lugar. No entanto, existem desafios monumentais. A estrela anã vermelha que K218b orbita é propensa a erupções solares violentas, que poderiam bombardear o planeta com radiação letal. Além disso, a ausência de um ciclo de silicatos e carbonatos, como o que regula o clima na Terra através das placas tectônicas, levanta dúvidas sobre a estabilidade de longo prazo de seus oceanos. A vida em um mundo oceânico seria resiliente, talvez escondida nas profundezas abissais, protegida pela vasta coluna de água acima. O James Webb é apenas o início. Missões futuras, como o telescópio Ariel da Agência Espacial Europeia e o Habitable Worlds Observatory da NASA, serão projetadas especificamente para perfurar essas atmosferas com precisão ainda maior. Estamos deixando de ser observadores passivos de luz para nos tornarmos exploradores ativos da biologia galáctica. Cada fóton capturado pelo Webb é uma página virada no manual de instruções do universo. E o que estamos lendo é que a vida é muito mais teimosa e versátil do que jamais ousamos imaginar. Chegamos ao fim desta exploração com mais perguntas do que respostas, e, na ciência, esse é o maior triunfo possível. Vimos como James Webb transformou um ponto invisível na constelação de Leão em um cenário de oceanos globais e possíveis bioassinaturas. Entendemos que a química orgânica é tão antiga quanto as próprias galáxias, e que o cheiro da vida pode estar cruzando o vácuo neste exato momento, esperando apenas que tenhamos a sensibilidade necessária para detectá-lo. K218b pode ser a maior descoberta da nossa geração ou pode se provar um falso positivo complexo. Mas, independentemente do resultado final, o simples fato de podermos medir a atmosfera de um mundo a 120 anos-luz de distância prova que a humanidade finalmente alcançou a maturidade tecnológica. Não estamos mais gritando no vazio, estamos começando a ouvir o que o vazio tem a nos dizer. Enquanto James Webb continua sua vigília silenciosa no ponto de Lagrange L2, cada nova transmissão nos lembra de que somos uma parte integrante dessa química vasta e antiga. Se houver vida nos oceanos de K218b, o universo se tornará subitamente um lugar muito menos solitário. E se não houver, a raridade da vida na Terra se tornará um tesouro ainda mais precioso que juramos proteger. O cosmos está nos chamando, e agora, pela primeira vez na história, temos os olhos e o entendimento para responder.